Okay, so welcome back to Calvary. Bem-vindo de volta a Calvary. And today we are doing something special. We're in Philippians chapter 3. E hoje à noite a gente tem uma coisa especial. A gente vai estudar Filipenses capítulo 3, We're going to look at verses 7 through 11. os versículos 7 até o 11. Okay, now, we're picking up right in the middle of the book so we don't get a lot of the context. A gente está num trecho no meio da carta, então a gente não tem muito contexto aqui. Okay, but we have to understand here, Paul is defending himself here in this chapter against certain people that were attacking him. Mas para a gente entender melhor, nesse trecho Paulo está se defendendo de algumas pessoas que estão atacando ele. There was a group that we call the Judaizers, Tem um grupo que a gente chama de judaizantes, and these guys were always after Paul. e eles sempre estavam perseguindo Paulo. Okay, and what they were saying is Paul isn't a real apostle, he's not a real spiritual guy, don't follow him. E eles ficavam falando que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que ele não era um líder espiritual, que as pessoas não deveriam segui-lo. And the thing about these guys is they were Jewish believers in Jesus, E esses caras, eles eram judeus que criam em Jesus, just like Paul was. como Paulo também era. But for whatever reason, they thought that they were more spiritual than Paul, or more religious, I don't know. Mas por qualquer razão que fosse, eles se achavam mais espirituais ou mais religiosos do que Paulo. And so they were always criticizing him and putting him down. E eles estavam sempre criticando ele, tentando derrubar Paulo. And so we're going to see that Paul begins to defend himself about how he is just as spiritual as they are. E a gente vai ver Paulo então se defendendo de como ele é tão espiritual quanto eles, But then he says that doesn't matter e dizendo também que isso não importa, because there's only one thing that really matters. porque só tem uma coisa que realmente And that's what we importa. want to talk about tonight, that one thing. E é dessa uma coisa que a gente vai falar hoje à noite. And that talks about having a relationship with God. E ele fala sobre ter um relacionamento com Deus. And what we'll see here, he talks about knowing God. E ele fala sobre conhecer a Deus. That's what we're going to see all throughout this passage. E é exatamente disso que a gente vai ver durante essa passagem. Okay, and this is pretty cool because the team that was just here, they talked about that in a lot of different areas. E é interessante porque o time que estava aqui até essa semana, eles falaram sobre isso de várias maneiras. We had a couple guys who shared their testimonies, they talked about that. Tiveram alguns alunos que compartilharam o testemunho, a gente falou sobre isso. When we were doing evangelism, they would talk about that. No evangelismo, eles também estavam falando sobre isso. And there was something that one of the guys said, I was like, that's good, I want to teach on that this Sunday. E teve uma das coisas que um dos alunos falou que eu falei, nossa, isso é legal, quero ensinar sobre isso no domingo. Okay, so we're going to be talking about knowing God. Então a gente vai falar sobre conhecer a Deus. Okay, so let's get started. Look at verse 7. Então vamos começar ali pelo versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Okay, so he says, the things that were gain to me, I count them as loss. E ele fala, tudo aquilo que eu considerava como lucro, como ganho, para mim agora é perda. Okay, what is he talking about? Do que ele está Okay, falando? well, remember, we're right in the middle of the passage. Lembra que a gente está no trecho no meio da passagem. Okay, right before this, in verses 5 and 6, Logo antes disso, no versículo 5 e 6, Paul gave out his religious resume. ele passou ali o currículo religioso dele. Okay, and it's pretty good. E é muito bom. Okay, you know, sometimes you look at someone's resume and you're like, wow, that's impressive. Sabe quando você tipo olha o currículo de uma pessoa e fala, nossa, isso é realmente impressionante. Paul has an impressive religious resume. Paulo tem um currículo religioso realmente impressionante. Look what he says in verse 5 and 6. Olha o que ele falou ali no versículo 5 e 6. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Okay, so here he's talking about all the things that make a Jew a very good Jew. E aqui ele está falando e listando todas as coisas que fazem de um judeu um bom judeu. Okay, he talks about how he was circumcised on the 8th day. Ele fala sobre ser circuncidado ao 8º dia. That's what the law of Moses says to do. E era isso que a lei de Moisés mandava fazer. That's what what Paul's father did. E foi isso que o pai de Paulo fez. Okay, it says of the stock of Israel, so he was Jewish, Ele falando que pertencia ao povo de Israel, like genetically. geneticamente, né? It says he was of the tribe of Benjamin. Que ele era da tribo de Benjamim. Okay, this is significant. Isso é significante. There were two tribes when Israel split that stayed in the south, and they were loyal to God. Tinham two tribes? Yeah. Tinham duas tribos que se dividiram e elas No, when the permaneceram. nation of Israel divided. Quando a nação de Israel se dividiu, tinham duas tribos que permaneceram no sul que continuaram fiéis a Deus, That was the tribe of Judah and Benjamin. que eram as tribos de Judá e de Benjamim. Okay, that gives a little more credibility to Paul. E isso dá um pouco mais de credibilidade a Paulo. He's like, I'm from Benjamin. We stayed in the south. We were loyal to God. E ele tá falando tipo assim, ó, eu sou da família de Benjamim, que a gente tava ali no sul, mas a gente continuou fiel a Deus. He says he's a Hebrew of Hebrews. Ele fala que ele é um hebreu de hebreus. It means that he grew up in the Hebrew culture. Ou um verdadeiro hebreu, que significa que ele cresceu na cultura hebraica. There were some Jews who grew up in the Greek culture.
Tinham alguns hebreus que cresceram na cultura grega. They were called Hellenists. Eles eram chamados de helenistas. Okay, Paul says, I didn't grow up in that. I grew up in Jerusalem studying the Word of E God. Paulo está falando, eu não sou desse tipo. Eu cresci em Jerusalém estudando a palavra de Deus. He says, concerning the law, I was a Pharisee. Ele fala, de acordo pela lei, eu era fariseu. The Pharisees, they were the strictest sect of all Judaism. E os fariseus eram o secto mais rigoroso do judaísmo. They created laws on top of the laws that already existed so that they wouldn't break the laws. Eles criavam leis para cobrir as leis, para que eles não quebrassem as leis, para preveni-los de quebrar as leis. Man, that's crazy, right? Isso é loucura, It's né? like saying, well, we can't eat pork, É tipo assim, não podemos comer porco, so then I'm going to create a law that says I can't go within 1,000 yards of a pig. então eu vou criar uma lei que eu não posso chegar nem 10 km perto de um porco. Okay? And so then they set up this law to keep them from even getting close to breaking the first law. E aí eles criavam essa nova lei justamente para prevenir eles de chegar perto de quebrar a lei principal. This was Paul. E isso era Paulo. Okay? Then he says, concerning zeal at persecuting the church. Ele fala, quanto ao zelo, eu era perseguidor da He igreja. said, man, I had so much zeal for Judaism that I started persecuting these believers because I thought they were going against God. Ele estava falando, eu sou tão zeloso pelo judaísmo que quando surgiram os cristãos eu comecei a persegui-los porque achava que eles estavam contra Deus. Okay? And then he says, concerning righteousness, which is in the law, blameless. E quanto à justiça, eu era irrepreensível. So he said, I tried to do everything exactly perfect Então eu tentei fazer tudo exatamente perfeito, so igual that tá na no lei, one could blame me of any sins. para que ninguém pudesse me culpar de nenhum Okay? pecado. That's pretty impressive, right? Isso é bem impressionante. This guy was super religious, Esse cara era muito religioso. and he was good at it. E ele era muito bom nisso. Some people are religious and they're not good at it. Tem pessoas que são religiosas e não são boas nisso. Okay, we've seen people like that. A gente vê algumas pessoas And it's assim. terrible because they speak about being religious, but then they don't follow it, so they're called hypocrites, E é right? terrível porque elas falam sobre serem religiosas, mas elas não vivem como pessoas religiosas, e isso que a gente chama de hipócritas. Okay, Paul actually followed the things that he said. E Paulo realmente seguia as coisas que ele pregava. Okay, now why is he telling us this stuff? Mas por que ele está falando tudo isso? He aqui? says, as religious, as spiritual as these guys think they are, I'm just as much, if not more. E porque ele está dizendo assim, o tanto que esses caras acham que eles são espirituais e religiosos, eu sou o mesmo tanto, se não mais. Okay, but then he gets into verse 7. E aí ele chega no versículo And he says, 7, but these things that were gained to me, I count them as loss. que ele fala que, mas para mim o que era lucro, eu considero perda. Why? Por quê? Because he just wants to know Jesus. Porque ele só quer conhecer a Jesus. He said, all this religious stuff, it doesn't mean anything. Todos esses critérios religiosos não significam nada. Okay, now this is important for us to understand. Isso é importante que a gente The entenda. Jews back in this day, Os judeus, nesse tempo, okay, they were very religious. eles eram muito religiosos. Okay, today Israel is not very religious. Hoje, Israel não é um país tão The religioso. majority of Jews that live in Israel, they are either atheist or agnostic. A maioria dos judeus que moram hoje em Israel, eles são ou ateus ou agnósticos. Okay, that's not what happened back in this day. Mas não era esse o contexto que estava aqui na passagem. Very religious. Era muito Okay, it religioso. was very much immersed in the culture. Estava muito impregnado na cultura da Okay, época. and so what happens? E o que acontece? These guys develop certain patterns. Esses caras desenvolvem os padrões. Okay, but this is what Paul says about the Jews in Romans chapter 10. Mas é isso que Paulo fala dos judeus em Romanos capítulo 10. Look at verses 1 and 2. Olha aqui o versículo 1 e 2. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas seu zelo não se baseia no conhecimento. Okay, so he says they're very zealous for God. Então ele fala, eles são muito zelosos por Deus. That's a good thing. Isso é uma coisa boa. Okay, they have a passion. Eles têm paixão. They're religious. Eles são religiosos. He says, but they don't do it according to true knowledge. Mas eles não fazem isso baseado no verdadeiro conhecimento. Okay, now this word for knowledge in the Greek, E essa palavra conhecimento no grego this is the word epignosis. é a palavra epignosis. Okay, this is the most clear and exact word in Greek that exists for knowledge. Essa é a palavra mais clara e explícita para conhecimento que existe no grego. Okay, it talks about having a clear and exact knowledge of something Fala sobre você ter um conhecimento claro e exato de alguma coisa through a participation, a complete participation in what it is. através de uma participação completa no que é. Okay, so for example, if you're going to know a person,
Por exemplo, se você vai conhecer uma pessoa, maybe a husband or a wife. talvez o cônjuge, o marido ou a Okay, esposa, you live with them. você vive com You essa share pessoa. life with them. Você compartilha a sua vida You com do essa everything pessoa. with them. Você faz tudo com essa You get to pessoa. know them very clearly, very exactly. Você começa a conhecer essa pessoa bem claramente, Because exatamente. you have an intimate participation with them in your life. Porque você tem uma participação íntima na vida dessa pessoa. That's what this word is talking about. E é isso que essa palavra significa. Paul says they're zealous for God, but they don't have that epignosis. Paulo está falando isso. Eles são zelosos por Deus, mas eles não têm essa epignose. They don't have the true knowledge of God. Eles não têm esse conhecimento verdadeiro de Deus. Okay, now we'll get back to this point in just a sec. E a gente vai voltar nesse ponto daqui a pouco. Okay, back in Philippians chapter 3, look at verse 8. Voltando lá para Filipenses agora, capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Okay, so here he says, not only do I count my religious resume as loss, Não, eu não estou considerando só o meu currículo religioso como perda, he said, but I count all things lost that I would know Jesus Christ. mas ele fala, ainda mais, eu considero todo o resto como perda, para que eu possa conhecer a Cristo. What is Paul saying? O que Paulo está He says, dizendo? I don't want to be religious. Eu não quero ser religioso. I want to know God. Eu quero conhecer a Deus. Okay, this is what the team was talking about so much. E isso é isso que o time estava falando tanto aqui esses dias. God's not looking for religious people. Deus não está procurando pessoas religiosas. Why? Por quê? Because religion is man's attempt to reach God. Porque a religião é a tentativa humana de chegar até Deus. If you look at all the world religions, all the world philosophies, Se você olhar para as filosofias e religiões humanas, they're all the same except for one. todas elas são similares, exceto uma. They're all different ways to reach something. Elas são todas maneiras diferentes de atingir algo. It might be to reach God, Para alcançar Deus, it might be to reach nirvana, ou nirvana, enlightenment, ou uma the iluminação, third level of heaven. o terceiro nível do céu. Whatever it is, they all have their own thing. O que quer que seja, cada uma tem a sua coisa. But they're all based upon you trying to do something to reach this level. Mas todas são baseadas em você tentando fazer coisas para alcançar essa coisa. In other words, it's a works-based system. Em outras palavras, é um sistema baseado em obras. Okay? You do X, Y, and Z. Você faz X, Y, Z, Don't do A, B, and C. não faz A, B e C, And then you can reach this level. e daí você vai para esse nível. It's all about you. Você. Okay? You can do it. Você Go consegue. there. Try your hardest. Vai lá, se esforça. Okay? The only one that's different is Christianity. O único que é diferente é o cristianismo. True Christianity is based upon what God did for us. Porque o cristianismo verdadeiro ele é baseado no que Deus fez por nós. Okay, now when we went out to the universities and we're doing evangelism with this team, Quando a gente estava com o time na universidade fazendo evangelismo, we met Christians that didn't understand what Christianity was all about. a gente conheceu até alguns cristãos que não entendiam do que o cristianismo se trata. Okay, and so you get kind of scared. E até é meio assustador. Okay, but true Christianity, as the Bible teaches it, Mas o verdadeiro cristianismo, do jeito que a Bíblia ensina, is not about what you can do for God. não é sobre o que você pode fazer para Deus. It's what God did for you. É sobre o que Deus fez por você. He sent his son down to die on the cross, Ele enviou o seu filho para morrer na cruz, to die for your sins, para morrer pelo seu pecado, so that you could believe in him para que você creia nele and that he would take all your sins away. e ele possa tirar todo o seu pecado. Like I always says, he takes your sins as far away from you as the east is from the west. Como eu sempre digo aqui, ele afasta o pecado de nós da mesma maneira que o leste é longe do oeste. Okay? He wants to forgive you of everything you've done. Ele quer te perdoar de tudo que você fez. Okay? What is our role? Qual que é o nosso papel? To believe. Crer. That's it. É isso. It's not do this, make this sacrifice, make a pilgrimage to this holy city. Não é faz isso, daí oferece esse sacrifício, daí faz uma peregrinação para a cidade santa. It's just believe in Jesus. É só crer em Jesus. And that's why it's radically different. E é por isso que é radicalmente diferente. Okay? And so then in that, what he's saying? E nisso, o que ele está querendo dizer? He's saying that Jesus is changing the way that we relate to God. Ele está dizendo que Jesus muda a maneira que a gente se relaciona com Deus. Okay? He's opening up the means for us to know God personally. Ele está abrindo a possibilidade de nós conhecermos a Deus pessoalmente. Or like we were talking about, he's starting a relationship with us. Ou, como a gente falou, ele está iniciando um relacionamento com a gente. Okay, there's a couple things that we see in the New Testament that talk about this. Tem algumas coisas que a gente vê no Novo Testamento que falam disso. Start off, look at Acts chapter 17. Por exemplo, olha lá em Atos capítulo Look at 17, verse 26 and 27. versículos 26 e 27.
De uma só fez ele todos os povos, para que de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. So here, what he says is, he set up all the peoples, he set up the boundaries of their land. E aqui está dizendo que ele é quem estabeleceu os povos e delimitou os povos. Okay? And then he said, he did that so that they would seek the Lord in hope that they would find him. E que ele fez isso para que eles buscassem o Senhor com a esperança de encontrá-lo. And he says that he does this, sorry, I missed that, because he's not far from each one of us. E também faz isso porque ele não está longe de cada um de nós. He's right there with every single people group. Ele está próximo de cada povo. He's wanting them to seek him and to find him. Ele está querendo que esse povo o busque e o encontre. Why? Por quê? Because he's looking for a relationship with people. Porque ele está buscando relacionamento com o povo. He didn't just create us and then send us down here and leave us to live our lives. Ele não criou a gente e largou a gente aqui para viver a nossa vida. He wants to know us. Ele quer nos conhecer. He wants us to know him. E quer que a gente conheça He ele. wants us to walk together. Quer que a gente caminhe juntos. Okay? More verses on this. One of the things he says in John chapter 14 verse 17. Mais um versículo, João 14, versículo 17. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. So here he talks about the Holy Spirit. Então aqui ele está falando do Espírito Santo. We looked at this a couple months ago. A gente falou dessa passagem há alguns meses atrás. Okay? What is it saying? O que ela está dizendo? He says the Holy Spirit is with all of you guys. Está dizendo que o Espírito Santo está com todos nós. And what he says is for those of you who believe, the Holy Spirit will dwell inside of you when you believe. Mas para aqueles que creem, o Espírito Santo vem habitar dentro de você quando você crê. And one of the things he says here, he says the world doesn't know the Holy Spirit. Uma coisa que ele diz aqui é que o mundo não conhece o Espírito He Santo, says, but you do. mas você conhece. You're going to know the Holy Spirit Você vai conhecer o Espírito Santo, because he's going to be in you. porque ele vai estar dentro de Okay? você. Now he's in us for those of us who believe. Agora, ele está em nós, para aqueles de nós que creem. So what is God doing? Então, o que Deus He's está fazendo? deepening the intimacy that he wants to create between us and him. Ele está aprofundando essa intimidade, esse relacionamento que ele quer ter entre nós e ele. By giving us his very spirit to be inside of us. Nos dando o seu próprio Espírito para estar em nós. To make the communication, the lines of communication, a little bit easier. Para que essa comunicação seja facilitada. That's really cool to think about, right? Isso é bem interessante de se pensar, né? That God would send his spirit to be in us Que Deus vai enviar, e Deus envia o Espírito dele para estar em nós, so that we can know him. para que a gente possa Okay, that's conhecê-lo. radically different than all other world religions. Isso é radicalmente diferente de outras religiões. Okay? Another thing we saw, John 15 verses 13 through 15. E uma outra coisa também, em João, capítulo 15, versículos 13, 14 e 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. So here he goes through this passage over and over again talking about how his disciples are now his friends. Então aqui Jesus está falando sobre como agora os discípulos são amigos dele. Okay? This is really important, right? E isso é muito importante. In life, what you see is that we have a lot of acquaintances. Na vida você vai ver que a gente tem muitos conhecidos. Okay? And that's good. Isso é bom. Okay? You see your neighbor, hey, Bob, how's it going? Tem seu vizinho lá, oi Bob, tudo Okay? bom? You go to the supermarket, you see the same person at the checkout. Você vai lá no supermercado e sempre tem a mesma pessoa ali te atendendo. Hey, how you doing? Oi, e aí, tudo Yeah, have a bem? great week. Tenha uma boa semana. Okay? But you don't really know them. Mas você não conhece essas pessoas. Okay? So, some of you guys know I started going to this gym near my house last year. Então alguns de vocês sabem que eu comecei a frequentar uma academia que tem perto da minha casa. Okay? ano passado. I went there because it's super close to my house and it's cheaper than the other gyms. Eu comecei a ir lá porque é muito perto da minha casa e é bem mais barato que outras That's academias. it. É isso. Okay? I don't know anybody there. Eu não conheço ninguém lá. Okay? First day I come in, I walk in after paying. Primeiro dia que eu cheguei lá depois de pagar, I go in, I start looking around the equipment, checking it out, eu entrei, comecei a olhar ali os equipamentos e tal. and this guy walks up to me. E daí esse cara veio ali pra mim. He's like, "Hey, morning, how are you?" E ele chegou, oi, tudo bom? Bom dia. And I was like, "Who the heck is this guy?"
Falei, quem é esse cara? Okay? And this other guy comes up and he's like, hey, good morning, how are you? E um outro cara chegou e falou assim, bom dia, como é que tá? And I was like, what is this, like some sort of game or something? Eu falei, o que é isso? Tipo um jogo, Like, uma who are these? brincadeira? I don't know alguma these coisa? guys. Eu não conheço esses caras. Okay? And then I noticed, when they leave, they come around again. Hey, see you tomorrow. Hey, see ya. Hey, good to see you. E eu reparei também que na hora de ir embora, eles passavam ali se despedindo de novo. Até mais, até amanhã. And I was like, wow, this is kind of cool, you know? Eu falei, nossa, meio Okay? legal, né? First week, a little bit strange for me. Meio estranho pra mim no começo. Okay? And now I go in there, I'm like, hey, good morning, how are you? E agora quando eu chego lá, eu chego cumprimentando todo mundo. Oh, bom dia, tudo bem? I went to the gym when I was in the States. Eu fui pra academia quando eu tava nos And Estados I go in Unidos. there thinking everyone's going to be the same, right? E eu cheguei lá achando que ia ser a mesma coisa. And it's like, hey, okay. E eu cheguei lá... Okay? They don't look at you, they don't smile at you, they don't talk to you, nothing. Eles não olham na tua cara, eles não sorriem pra você, não Okay. falam com você, nada. Okay, that's nice. It's part of the culture, right? É parte da cultura, tá? But I don't know these guys. Mas eu não conheço esses I don't know caras any da of their academia. names, Eu não sei nem o nome but deles. I say hi to them every morning I go to the gym. Mas eu falo oi pra eles todo dia que eu vou na academia. They're not my friends. Eles não são meus amigos. They're just conhecidos. How do you say? What? Acquaintances. Eles são só God, I did that conhecidos. this morning too. Forgot the word this morning. Okay, so they're acquaintances. Eles são conhecidos. Okay, real friends are different. Amigos de verdade é diferente. Real friends are special. São especiais. Okay, what I've seen in my life is that most friends are for a season. E o que eu percebi na minha vida também é que a maioria dos amigos são pra uma temporada. Okay, there are certain friends there for life, Tem alguns amigos que são pra vida and inteira. those are important. E esses são importantes. Really good for us, right? Really healthy to have those friendships. Muito bom pra nós e é muito importante ter esse tipo de amizade. Okay, that's what we're looking for. É isso que a gente tá Okay, procurando. if you have friends like that, be a good friend to them. Se você tem amigos assim, seja um bom amigo pra Okay, eles. but what is Jesus saying? Mas o que Jesus está dizendo? He's saying, I'm calling you a friend. Eu tô chamando você de amigo. Okay, not a acquaintance. God, Não conhecido. not a acquaintance, but a friend. Não conhecido, mas um amigo. Okay, that's calling intimacy, right? Isso é um convite à intimidade. Okay, that's really, really important. Isso é muito, muito importante. Never in the history of the world have people had intimacy with God. Nunca na história do mundo as pessoas tiveram intimidade com In the Deus. Old Testament, people would go to the temple to worship God. No Antigo Testamento, as pessoas iam ao templo para adorar. They had to clean themselves, wash before they came close. Eles passavam pelo ritual de purificação para lavar as roupas e se limpar diante de They Deus. had to bring an animal for a sacrifice for their sins. Daí traziam um animal para ser sacrificado pelos pecados. They might have a burnt offering or some sort of aroma offering or something like that. Às vezes tinham ofertas de aroma, ofertas queimadas também. But they had to do something to try to please God because they have sin. Mas como eles tinham pecado, eles tinham que fazer algo para tentar agradar a Deus. And there wasn't this intimacy to just come and approach God. Não era essa intimidade de chegar e se aproximar de Deus. And there were priests there. The priests, you would ask them to pray for you. E aí você tinha lá os sacerdotes e você pedia ao sacerdote que orasse e And they intercedesse por você. would come, they'd make the sacrifice for you. Eles é quem faziam o sacrifício pelas They could pessoas. declare you to be cleansed of your sins. E eram eles quem declaravam você puro. Okay, but it was never a thing where it's just like you come to God and confess your sins directly and everything's cool between you and him. Mas não tinha essa relação de você chegar ali diante de Deus e confessar diretamente os seus pecados e ser perdoado e ficar tudo bem. And of course in the temple there was one part that was set apart. E é claro, no templo também tinha uma parte que era separada. They called it the Holy of Holies. E eles chamavam de o Santo dos Santos. Okay, not even the priest could go there. E nem o sacerdote podia entrar lá. Only the high priest once a year. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. That's it. É isso. And he would go there after making all these sacrifices for himself, for the people, everything. E ele entrava lá depois de fazer toda essa purificação e os sacrifícios pelo povo, por ele, por tudo. What was the message? Qual é a mensagem? God is different. Deus é diferente. God is separate. Deus é separado. He is holy and you're not. Ele é santo e você não He é. is righteous and you're a sinner. Ele é justo e você é um pecador. Don't think that you can approach him. Não pensa que você consegue se aproximar dele. Now all of a sudden in the New Testament everything changes. Mas aí no Novo Testamento tudo muda. Why? Por quê? Because of Jesus' death on the cross. Por causa da morte de Jesus na cruz. He says, I'm going to come and die for your sins. Ele falou, eu vou vir e vou morrer na cruz pelos seus I'm going pecados. to open up the way into the Holy of Holies. Eu vou abrir um caminho para o Santo dos Santos. And now you can go and you can talk to God directly. E agora você pode ir e falar diretamente com Deus. And that's what Jesus taught us. E foi isso que Jesus nos He ensinou. says you can pray to the Father in the name of the Son. Ele falou, você pode orar para o Pai em nome do Filho. And for people back in that day, it's like mind-blowing, right? E pro povo naquela época, pro entendimento deles, isso era de explodir a cabeça. For us, we're like, yeah, of course.
E para nós é tipo, ah, claro. Okay? But back then, it's like he's changing the whole system. Mas naquele tempo ele está mudando todo o sistema. And what's the point of all of it? E qual que é o ponto de tudo isso? Now you can know God. Agora você pode conhecer a Deus. Now you can have intimacy with God. Agora você pode ter intimidade com Deus. Of course, it's only through Jesus, Claro que é só através de Jesus, but he's opening up the way for you to talk to God the Father. mas ele quem está abrindo um caminho para que você chegue até o Pai. Okay? This is really awesome. E isso é demais. Okay, now he begins to build upon this idea again. Look at verse 9 here in Philippians 3. E aí Paulo continua construindo em cima dessa ideia em Filipenses 3, versículo 9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Okay, so what he says here, he says, I just want to be found in him. O que ele diz aqui? Ele falou, eu só quero ser encontrado nele. Okay, I want to be in him, not having my own righteousness, but the righteousness that comes from God through faith. Eu não quero que seja pela minha própria justiça, mas eu quero ser encontrado nele, pela justificação que vem pela fé. Okay, this is what we were talking about. E é disso que a gente está falando. God is righteous. Deus é justo. It means he has no sin. Significa que ele não tem pecado. He's so holy, he's so sinless, Ele é tão santo, ele é tão puro, okay, that he can't have sinners in his presence. que o pecador não pode entrar na presença dele. Okay, so that's why Jesus came to die. E é por isso que Jesus veio e morreu. He says, I'm going to take away your sins. Ele fala, eu vou tirar o seu pecado. And then what happens? E o que aconteceu? He declares us to be righteous through the death of Jesus. Ele nos declara justos pela morte de Jesus. Right? One of my favorite verses is Romans 5:17. Um dos meus versículos preferidos é Romanos 5:17. Because it talks about how he gives us the gift of righteousness. Porque ele fala sobre como ele nos deu o dom da justificação. And I love that expression. E eu amo essa expressão. Because that's exactly what it is. Porque é exatamente isso que é. It's a gift from God. É um dom de Deus. That's what Paul's talking about here. E é disso que Paulo está He falando says, aqui. not having my own righteousness, which is from the law. Não tendo a minha própria justiça que vem That da would lei, be the works-based system. porque isso seria o sistema baseado em It means obras. I did this, this, and this, and I didn't do this and this, and so I am amazing. Eu fiz isso e eu sou incrível. Okay? That's not how it works. Mas não é assim que funciona. Because we're all sinners. Porque nós somos todos pecadores. But he says we have the righteousness that comes through faith in Christ. Mas ele diz que nós temos a justificação que vem pela fé através de Cristo. So when we believe in Jesus and his death and his resurrection, Então quando a gente crê em Jesus e na sua morte e ressurreição, he gives us this gift of righteousness. ele nos dá esse dom da Okay? justificação. Now, deep down inside, you should all know you're not righteous. Então, no fundo, você deveria saber que você não é justo. Okay? None of us. Nenhum de nós. We're sinners like crazy. Todos nós somos loucamente pecadores. Okay? We're sinning every single day. A gente está pecando todo dia. And then all of a sudden we go there and God says, hey, you know what? You're righteous. E aí, de repente, a gente chega lá para Deus e ele fala, quer saber? Você é justo. And that makes me feel a little bit uncomfortable. I don't know about you guys, but it does. E eu não sei você, mas isso me deixa desconfortável. I'm like, no, I'm not righteous. Eu não sou justo. I'm a sinner. Eu sou um pecador. And he says, all I see is the blood of Jesus that covers you. E ele fala, mas tudo que eu vejo aqui é o sangue de Jesus que cobre você. I see the gift of righteousness. Eu vejo o dom da justificação. You're righteous like me. Você é justo como eu. Come, let's talk. Vem, vamos conversar. Okay? This is what changes through Jesus. É isso que muda através de Jesus. He's giving us this gift of righteousness. Ele nos dá esse dom da justificação. Okay, now this is so important. E isso é muito importante. When we were out doing evangelism, Quando a gente está lá fazendo evangelismo, some of the questions that this team asked to the people at the universities, algumas das perguntas que os alunos fizeram para o pessoal nas universidades so good. eram muito boas. Man, so good. Muito boas. And so they would ask him, hey, do you believe in heaven? E então eles chegavam e perguntavam, você acredita no céu? Okay, most people said yes. A maioria das pessoas dizia sim. Some people no. Alguns não. But then you'd ask them, hey, do you believe in hell? Mas aí falava, você acredita no inferno? Almost nobody believes in hell. E quase ninguém acredita no Okay, inferno. no, I believe in the good thing, but I don't want to have any bad thing in my belief system. Não, eu acredito no lugar bom, mas eu não quero um lugar ruim no meu And so no they meu céu said, de well, crença. how do you get to heaven? Mas como que você chega até o céu? And almost all of them had the same answer. E a maioria deles respondeu a mesma coisa. Even people who said they were Christians. Mesmo os que eram cristãos. Well, you have to be a good person. Você tem que ser uma pessoa You boa. have to do good things to help people. Fazer coisas boas, ajudar as You know, when you see pessoas. someone in need, you got to give to them. Você vê alguém em necessidade, você vai lá e ajuda essa pessoa. And so they'd ask, well, how many good things do you have to do? E eles perguntaram quantas coisas boas você tem que fazer. Okay, now everyone gives different answers, but most of the people said you have to do more good things than bad things. E eu não lembro exatamente a quantidade de pessoas, mas a maioria disse assim, você tem que fazer mais coisas boas do que coisas ruins.
Man, that's a tough system, right? E esse sistema é difícil, né? Because if you're sinning every day, you got to be doing good things every single day. Porque se você está pecando todos os dias, você teria que fazer coisas boas todos os dias. And how do you know if you've done more good than bad? E como é que você vai saber se você fez mais coisas boas And that's ou what a lot of ruins? people said. They said, we don't know how we're going to get to heaven. E é isso que muitas pessoas dizem, a gente não sabe, não tem como saber. Por isso que a gente Man, só vai pro imagine céu. that fear. Like, man, I hope I'm doing enough because I'll never get to heaven. Imagina esse medo de você estar ali falando, cara, eu não sei se estou fazendo o suficiente para ir pro céu. Okay? And then they asked another question, which is fantastic. E aí perguntam outra pergunta que é fantástica. Okay, well then, why did Jesus have to die? Mas então, por que Jesus teve que morrer? Some people say, I don't know. Algumas pessoas falaram, eu não sei. Okay? Oh, some people who say they're Christian or Catholic, Algumas pessoas, cristãos, evangélicos ou católicos, well, he died for our sins. falavam, ele morreu pelos nossos pecados. Okay? Well then, why do you have to do good works? E aí a pergunta era, mas então por que você tem que fazer boas obras? That's the question, right? Essa é a pergunta. Né? If going to heaven is based upon you doing good works, Se ir pro céu é baseado em você fazer boas obras, why did Jesus come to die? por que Jesus morreu? Okay? It doesn't make any sense, Não right? faz sentido. But if Jesus came to die for our sins Mas se Jesus veio morrer pelos nossos so pecados, that we could go to heaven, para que a gente pudesse ir then pro why céu, is it a works-based system to get into heaven? por que teria que ser um sistema baseado em obras para chegar no Okay? céu? And now all of a sudden you guys can see the importance of theology. E aí, de repente, você começa a perceber a importância da teologia. These guys, theology is a mess. A teologia desses caras é uma bagunça. I mean, it's an absolute mess. Uma bagunça absurda. Okay? What is he saying here? O que ele está dizendo aqui? He's saying, you're not good enough to get to heaven. Você não é bom o suficiente para chegar no céu. If you sin one time, Se você peca uma vez, you're not righteous. você não é justo. You're not holy. Você não é santo. You can't go to heaven. Você não pode ir para o céu. Okay? It says the wages of sin is death. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. So he's saying, you're going to hell. Você vai para o inferno. Okay? That's why Jesus came to die. É por isso que Jesus veio morrer. Jesus said, I don't want you to die. Eu não quero que você morra. I'll die for Eu you. vou morrer no seu lugar. You just believe in me. Você só crê em mim I will declare you righteous. e eu declaro você justo. And I'll open the way for you to go to heaven E eu abro o caminho para você ir para o céu. and to have a relationship with God. Para ter relacionamento com Deus. Okay? Doesn't that seem like it's too good? Não parece bom demais? Like, hey, what's the catch here? Tipo, qual que é a pegadinha? Okay, I know there's something. No, as soon as you sacrifice your first child, then you can do it. Tipo, assim que você sacrificar o seu primeiro filho, aí você pode. That's not it. Não é isso. No sacrifices. Sem sacrifício, Okay, no, nothing like that. nada disso. It's just believing in Jesus. É só crer em Jesus. Okay, now check this out. Check out what Jesus says in John 17. Agora, olha só o que Jesus falou em João 17. I know it's a spoiler alert because we're in John 16 right now. Na verdade, isso é meio um spoiler, porque a gente está em João 16 no nosso estudo regular. But look agora. at verses 2 and 3. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 2 e 3. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. He said, Father, I've done everything to give eternal life to those who you gave me. Ele falou, Pai, eu fiz tudo para que os que o Senhor me deu tenham vida eterna. Okay? And he says, what is eternal life? E o que é a vida eterna? And he describes right here, this is what eternal life is. E ele acaba de descrever aqui no versículo. Okay? É This is isso what que, he é says. isso que é. This is eternal life. Está escrito aqui, essa é a vida Okay? eterna. This is what you should be marking in your Bible, highlighting this verse. Se você vai marcar um versículo na sua Bíblia, é esse que você tem que marcar. He says that they would know you, the only true God, Que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro. and Jesus Christ, whom you sent. E a Jesus Cristo a quem você enviou. That's eternal life. E isso é a vida eterna. When does that start? Onde isso começa? Right now. Agora. We're Quando going isso to começa? know Jesus Christ. A gente conhece Jesus We're Cristo. going to know God the Father. Vamos conhecer o Pai. And we're going to pass into eternity when our body finally is done. E quando o nosso corpo estiver terminado aqui, a gente vai passar na eternidade. And we get to spend the rest of eternity knowing Him more E a gente vai habitar na eternidade conhecendo mais a Ele. in a literal place called heaven. Num lugar literal chamado céu. It's going to be fantastic. Vai ser fantástico. Okay? And so this is what Jesus came to do. Então é isso que Jesus veio fazer. This is why He came to die on the cross. Foi por isso que ele veio morrer na So cruz. that we would know Him, Para que a gente conheça ele, have our sins forgiven, tenha nossos pecados be perdoados, declared righteous, seja declarado justo and could go spend the rest of eternity with God. e possa passar a eternidade com Deus. Okay? Isn't that fantastic? Isso não é fantástico? Okay, now, Paul ends this back in Philippians. E Paulo amarra isso voltando ali para Filipenses. Look at the last two verses, verses 10 and 11. Olha como ele conclui aqui o raciocínio no 10 e 11. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos.
He says, I just want to know him. Ele fala, eu só quero conhecê-lo. Okay? The religious stuff in the past, forget it. I don't want it. As coisas religiosas do passado, esquece, eu não tenho I'm not going to reach heaven on my own. Eu não vou alcançar o céu por minha I want conta to própria. know Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Okay? And that's the opportunity that all of us have. E essa é a oportunidade que todos nós To temos. know Jesus Conhecer a and then Jesus participate in the resurrection with him. e participar da ressurreição com ele, To be in heaven, right? para estar nos céus. Okay? Now, Peter talks about this in 2 Peter chapter 1. E Pedro também fala disso em 2 Pedro 1. And I think this is a great way to finish this message. E eu acho que esses versículos são uma ótima maneira da gente Look encerrar at a verses mensagem de 2 and hoje. 3. Olha os versículos 2 e 3. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. So here he uses the word knowledge twice. Então aqui ele usa o conhecimento duas vezes. It's that word epignosis. A palavra epignosis. He says that grace and peace will be multiplied to you in the epignosis of God. Ele diz que graça e paz sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus. Okay? It means he's like through the intimacy of knowing him, Então ele está falando através dessa intimidade de conhecê-lo, having a relationship with him. tendo um relacionamento com ele. He says grace and peace will be multiplied to you. A graça e a paz vão ser multiplicadas a você. Okay? And then he goes in the next verse, he uses the word again. E no versículo seguinte ele usa de novo a palavra. He says, his divine power has given us all things that pertain to life and godliness. Que o seu divino poder nos deu todas as coisas de que nós precisamos para a vida e para a Which piedade. I'd like to teach a whole sermon just on that verse, Eu quero ensinar um sermão inteiro só sobre esse versículo, but we don't have time. mas a gente não tem tempo. But he says, he's given us everything we need. Mas ele fala que nos dá tudo que a gente precisa. Okay? How? Como? Through the knowledge of him who called us by his glory. Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. Okay? The same word, it's epignosis. A mesma palavra, epignosis. He says, as we start to establish this intimacy, a clear and exact knowledge of God, Então, assim que a gente está nessa intimidade, tendo esse conhecimento claro, exato de Deus, he says his divine power just pours out everything that we need in life. ele diz que o poder de Deus nos dá tudo o que a gente precisa na vida. Okay? For life and godliness. Para a vida e para a piedade. Man, that's awesome. That's all we need, right? E que ótimo, isso é tudo que a gente precisa. Okay? So what does this mean? E o que isso significa? Okay? It means that he is calling us to intimacy with him. Ele está nos chamando para intimidade com Ele. We are not here to be religious. Nós não estamos aqui para ser religiosos. Okay? We don't want that. A gente não quer isso. We want to have a relationship with God. A gente quer um relacionamento com Deus. And that's what he wants to have with us. E é isso que Ele também quer ter conosco. Okay? What does that mean? E o que isso significa? Okay? It means that we need to develop our relationship with him. Significa que a gente tem que desenvolver esse How relacionamento. do you do that? Como que a gente faz isso? The same way you would with any other person. Do mesmo jeito que você faria com qualquer outra pessoa. Okay? Spend time with them. Passa tempo com ela. Talk with them. Conversa com ela. Find out what they like, what they dislike. Descobre o que ela gosta, o que ela desgosta. Okay? I mean, that's what a relationship is, right? É isso que é um relacionamento, não é? I know my wife loves coffee. Eu sei que a minha esposa ama café. Okay? So I am going to take her coffee any chance that I get. Então toda chance que eu tiver de dar café para ela, eu vou. If I get it with a little piece of cake, it's even better. E se eu der com um pedaço de bolo junto, é melhor ainda. Okay? That's her language of love, food. Porque a comida é uma das linguagens de amor dela. Okay? I know that through intimacy by being with her. E eu sei disso pela intimidade, por conviver com ela. If you bring me coffee with cake, Se você me trouxer café com bolo, I'm not going to eat it. eu não vou I comer. don't drink coffee, I don't eat cake. Eu não tomo café e eu não como bolo. You got to know me to know that, Você tem right? que me conhecer para saber disso. So it's not like this universal thing. Well, everybody loves coffee and cake. Não é essa coisa universal de todo mundo gosta de café It's e bolo. something specific for her, right? É uma coisa específica para ela. And maybe some of you guys. E para alguns de vocês. Okay? God's just like that. Deus é assim. Okay? We want to know what he likes, what he doesn't like. A gente quer saber o que ele gosta e o que ele não gosta. He is the God of love. Ele é o Deus de amor. Because he is so loving, Por ser um Deus tão amoroso, he has to hate certain things. ele tem que odiar outras coisas. He hates things that hurts the people that he loves. Ele odeia as coisas que machucam, ferem as pessoas que ele ama. And the Bible talks about certain things that he hates. E a Bíblia fala de coisas que Deus odeia. Okay? So we can make the Bible something that's very religious.
Então a gente pode usar a Bíblia como uma coisa para ser muito religioso. Okay, you have to read the Bible every single day. Você tem que ler a Bíblia todo dia. 20 chapters per day. 20 capítulos por You should dia. read the whole Bible 5 times per year. Para você conseguir ler a Bíblia 5 vezes inteira num ano. And then you will be a really spiritual person. E daí vai ser uma pessoa espiritual de verdade. Okay, that's religion. Isso é religião. Okay, that's not what it's about. Não é disso que a gente está falando. But should you read the Bible? Mas você deveria ler a Bíblia? Yeah, of course. Sim, claro. Because it tells you what God is, what he isn't, what he likes, what he doesn't like. Porque ela te fala sobre quem Deus é, do que ele gosta, do que ele faz, do que Okay? ele não Then you're going to gosta. have to talk to him. E você conversa com ele Prayer. através da oração. Okay? That's what Jesus said. He said, pray to the Father in the name of the Son. Foi isso que Jesus falou. Ore ao Pai em nome do Filho. So do that. Então faz You have isso. access to talk to God the Father. Você tem acesso para conversar com Deus o And Pai. he wants to talk to you. E ele quer conversar com Okay, você. now that means for some of us Isso significa para alguns de nós that you need to stop talking a little bit to listen. que você tem que às vezes parar de falar para escutar. Okay? Some of us have a problem with that. Alguns de nós têm problema com isso. Okay? Some of you guys talk a lot. Alguns de vocês falam muito. I mean a lot. Tipo, muito. Okay? So if you just go to God and you're like, okay, God, so I got this thing and it's going there and it's going okay, I gotta go. See you later. E se você chega lá na oração e chega, oi Deus, tudo bem? Beleza, agora tem que ir embora, tchau. That's a monologue. Isso é um monólogo. Okay, that's my wife's always saying. What? My wife's always saying that. Ah, a minha esposa tá sempre falando Okay? isso. Don't do a monologue. Não faça um monólogo. It's a dialogue. É um diálogo. That means two. São dois. That means you talk some Porque você fala um pouco and then you listen some. e você escuta um pouco. Okay? Some of you guys need to pay attention. That's an indirect to you guys. Então, não sei se todo mundo entendeu, mas é uma indireta para alguns de vocês aí. Okay? Listen. Try Escutem. and listen to God. Escutem a Deus. He wants to talk to you. Ele quer falar com você. Okay? And so through these things you start to create more intimacy with him. E através dessas ferramentas a gente vai criando mais intimidade com ele. One of the things that he said, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there in their midst. Jesus falou que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele estaria no meio deles. Do you guys ever think about God's presence here amongst us? Vocês já pensaram na presença de Deus aqui no nosso meio? That's what we should be thinking about when we come to church. É nisso que a gente devia estar pensando quando a gente vem pra igreja. Not like, oh, I have to go to church and listen to this guy talk. E não tipo, tem que ir pra igreja, ficar lá escutando esse cara falar. No, you want to come here. I'm going there to meet with Jesus. E você tem que pensar, não, eu tô indo lá pra encontrar Jesus. Okay? It's about relationship, É right? sobre relacionamento. And then also relationship with other people. E lógico, relacionamento com outras pessoas. But the main focus, you're coming to meet with God. Mas o principal é encontrar com Deus. Okay? So this is the focus of Christianity. Esse é o foco do We can cristianismo. say this is the essence of Christianity. Ou a gente poderia dizer que é a essência do It's a cristianismo. relationship with Jesus, a relationship with God the Father. Um relacionamento com Jesus e um relacionamento com Deus Pai. And it's all based upon what he did for us on the E é, cross. e é totalmente baseado no que ele fez por nós na Okay? cruz. I just want to make sure that's very clear for everybody E eu só queria ter certeza que isso está bem claro para todo mundo. because God's inviting all of you to know him today. Porque Deus está convidando cada um de vocês para conhecê-lo hoje. And if you feel like, man, I don't think I know God, E se você sente, tipo, cara, eu acho que eu não okay, conheço I want Deus. to pray with you today. Eu quero orar com você. Okay? I want to talk with you after the service. Eu quero conversar com você depois do culto. Okay? So think about that and be like, well, do I really know God? Então eu quero que você pense agora sobre isso. Será que eu conheço mesmo Deus? Because that's what he wants. He wants to know you. Porque é isso que ele quer. Ele quer And he conhecer wants você. that you know him. E ele quer que você conheça ele. This is so important. E isso é muito, muito And importante. through that, yeah, you're going to do some things. You're going to serve the Lord. You're going to do different things. E através disso você vai fazer várias coisas. Vai servir o Senhor, vai fazer várias obras. But it's not out of religious obligation. Mas não é uma obrigação religiosa. It's like getting a cup of coffee for your wife. Não é como... Sorry. It's like getting a cup of coffee for your wife. É como levar um café para sua esposa. It's because you love her that you're going to do that. Porque você a ama, você vai fazer isso. Not because you have to, Não porque você precisa. right? That's what serving the Lord is supposed to be. E é assim que servir ao Senhor deveria ser. Okay, so now we're going to have another time of worship. E a gente vai ter um outro tempo de louvor And of agora. course, we'll have communion in the back. E claro, a gente também tem a ceia lá no fundo. So whenever you're ready, you guys can go in the back and remember the body and the blood of Jesus. Então quando você estiver pronto, você pode ir lá e tomar a ceia em memória do corpo e do sangue de That Jesus, makes this relationship possible. que é o que torna esse relacionamento possível. Okay, but let's stand, let's worship the Lord. Mas vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.